uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Falando, queria agora perguntar para o Josirley, que a gente está acompanhando, o senhor que, vamos dizer assim, inventou essa moda de trazer as relíquias aqui para a diocese, de fazer essas visitas. Como que foi isso? Como surgiu? Foi essa história, hein? Bom, tudo começou com o jovem que o padre Fábio foi visitar, que é o Pedro Severino, que é o filho do jogador... Do acidente, né? né? Isso, do jogador Lucas, né? Que, aliás, antes de começar, eu fiz uma postagem e, mesmo assim, as pessoas talvez não tenham tanta maturidade, né? Quando você faz uma postagem, eu tive que apagar a foto, né? Porque houve uma invasão de privacidade dos pais do Pedro de uma forma, assim, avassaladora, né? Então, ele até me mandou mensagem ontem. Mas eu fui visitar o Pedro e tem até uma relação muito interessante, porque o Pedro recebeu uma relíquia de 3º grau que ninguém imaginava que foi o padre Fábio que deu de presente e chegou, foi uma coisa... E aí, no dia que eu fui visitar o Pedro na Unimed, que ele transferiu ele de Americana para cá, e essa relíquia, né, que foi presente do padre Fábio, chegou de manhã, né, porque a pessoa foi levar, mas ela não pôde entrar, levar a relíquia até ele, e foi o dia que o Pedro mexeu as pernas, que o Pedro Isso dá sinais de que a parte neuro dele não estava tão comprometida como se pensava, né? Mas ainda existe algumas coisas que realmente a gente vai notando que tem uma ação de Deus muito forte ali. E aí eu fui levar a Eucaristia. Então foi a primeira vez que a Eucaristia entrou naquele quarto, né? Porque os pais são muito católicos, são de missa dominical e, quando podem, são também de missa diária. E o Lucas, né, desde que ele é jogador, ele sempre teve uma fé muito forte, né? E principalmente uma devoção mariana muito forte. E aí o senhor viu no quarto deles, né, que viu tanta coisa que tem, né? E aí eu voltei para casa com isso, porque eu acompanhava o padre Fábio, né, levando relíquia para lá. Ele já tinha me mandado 2 relíquias quando eu morava no palácio. Foi a primeira vez, porque ele vai conhecer hoje a médica que foi pedida a ela para abortar as filhas. E hoje ela é hospitalista lá do HC, é parte da chefia do HC. Ela falou, não, eu não vou tirar minhas filhas. Então ela ficou internada um bom tempo no hospital. E aí, resumindo, eu dediquei a Carlo, a mãe tinha dedicado a Santa Giana. E aí eu contei a história rapidamente no Instagram. Falei, o padre nem vai responder, com mais de 100 mil seguidores, vai dar bola pra gente aqui. E ele respondeu rápido, né? E aí ele pegou o endereço e no dia que as crianças nasceram, foi o dia que as relíquias de 3º grau elas chegaram no palácio. Eu levei rapidamente, elas estavam sendo transferidas para a CTI. O interessante é que ele mandou 2, né? E aí fez uma ligação muito forte, porque o Carlos teve gêmeos, né? Que interessante. Mas, enfim, esse foi um fato, que ele vai conhecer a médica hoje. E aí eu cheguei em casa, sabe, o coração tava, falei assim, poxa vida, Senhor, por que a relíquia não vem? E passou. Aí ele... acho que não sei se eu tinha mandado qualquer mensagem, mas sei que ele me mandou, falou, olha, padre, tínhamos uma missão em tal lugar, que tal Ribeirão Preto receber a relíquia? O padre Marcelo estava passando, minha porta estava aberta, passando no corredor. Você mandou primeiro falando do Pedro. Isso, é verdade, contei do Pedro. Aí eu falei, padre, o padre Fábio quer trazer a relíquia. Eu acho que ele estava conversando com os jovens, que surge lá na paróquia, eles deram início a um grupo de adolescentes. É o Marcelo Campione.
cujo o padroeiro para eles é Carlo Acutis. Nossa, mas vai casar direito, porque eles estão fazendo um projeto junto com a catequese, de montar tudo aquilo que Carlo pesquisou, e ele empolgou de uma tal... Eu nunca vi o Marcelo tão empolgado, né? Porque ele é assim, eu falei para ele é muito reservado, ele é muito quietinho, ele é um pudim, né, sem ser enjoativo. E aí foi quando a gente assumiu, falei, não, padre, nós vamos assumir, mas eu assumi, assim, no medo e sem saber como seria. A né? gente fica... Porque depois o padre me pôs em contato com a Tereza, né, com a TT, que aí eu já entrei em desespero, porque eu tinha uma ideia na cabeça, e eu falava, gente, será que vai dar certo esse negócio? Aí a TT falou assim, eu acho que o padre não vai gostar assim, porque ele gosta de ficar com mais tempo, né? E eu pensava em 5 minutos e ele pensou mais de 2 horas com cada lugar que ele ia, né? Você queria assim, mais lugares, mais Nossa, né? Mas aí foi dessa forma que as coisas foram acontecendo. E uma coisa que, assim, ele disse, falou, olha, padre, começa a divulgar. A primeira divulgação que eu fiz de visualizações, para mim, eu tenho 16 mil seguidores, né? Tem gente que fala, nossa, tem muitos seguidores. Mas, assim, de visualizações, a primeira postagem que eu fiz da vinda da relíquia foi assustador, né? O quanto que de pessoas, e as pessoas começaram a me mandar mensagem, já querendo a programação. Falei, gente, mas a gente nem sabe como é que vai ser esse negócio, e o povo já tá... foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Tudo no cara, no clique da internet. A canonização dele foi no clique e no curtida. Tá. E ele sempre fala, coisa de Carlo, coisa de Carlo, coisa de Carlo. Ele apronta. Eu fico tem lugar que ele não quer ir, tem lugar que ele quer ir, viu? Eu acho que que bom que ele veio aqui, então. Sabe por quê? Eu penso assim, bom, eles aqui me conhecem. Geralmente, quando a gente recebe convite, eu não entro em lugar nenhum, cidade nenhuma, eu sou bispo, não autoriza, eu vou falar com o bispo primeiro e tal. E geralmente, quando a pessoa fala, vem abrir uma casa que tá o nome da casa. E aí, todas as nossas casas têm nome de santo, viu, padre? Meu pai não sei, tudo santo tem a ver com nós. É São Francisco, é Matriz Calcutá, é São Damião, é Santa Faustina, tudo tem a ver com o nosso carisma. E engraçado, porque nós montamos esse estúdio aqui, né? O Janderson, que é o artista que fez tudo isso aqui, e nós nunca tínhamos parado para pensar em colocar nome no estúdio onde a gente realiza esse podcast, né? E aí, em primeiro lugar, eu me pergunto às vezes como é que foi acontecer, porque eu não sabia. Era para ter lá em Ribeirão Preto. Quando o senhor falou comigo, era lá. Vou da casa lá, tal, não era para vir aqui. E de repente, eu falei, mas aí tá fora de rota, porque sai outra cidade, não sei o quê. E eu falava assim, vai ser difícil então. E de repente dá certo, quer dizer, como o senhor disse, coisa de Carlo, né? Ele vem aqui e eu fiquei preocupado no primeiro momento, porque se vocês pensou assim, imagina, eu falo assim, não tinha noção. Eu não tinha noção, gente, como é que vai ser? Como que é que recebe uma relíquia, né? Não, porque uma coisa, o senhor fazendo uma paróquia, você falou que eram as pastorais todos aqui, não tem que E eu falava assim, mas e se não vem ninguém? Não, mas eu também. Eu pensava que se não vier ninguém, eu vou ter os meus acolhidos. O Caio vai verificar os nomes. Ele fez uma reunião essa semana e falou assim, a gente tem que divulgar, tem que vir, porque você já imaginou? Vir aqui não dá 20 pessoas? Não, 20 vai dar, porque só nós já damos mais de 20. Aí eu falei assim, não, vai dar. Eu pensava que a gente vê na internet. O Seminário Maria Imaculada. Eu pensei que era rapidinho, sou seminarista. Eu pensei, porque Carlo, Carlo, de certa forma, ele era muito inteligente, buscava conhecimento. Falei, conversando com o Ciro, falou, vamos trazer para o seminário. De repente o Pitico falou, não, nós vamos ter que fazer aliás, no Instituto, né? Vamos fazer um seminário porque o povo de Brodowski está querendo vir para cá. E eu até assustei o tanto de gente que estava lá no seminário, né? Mas também a velocidade, porque assim, quando o padre Fábio conversou comigo, eu tinha que pedir primeiro para quem? O dono da casa. Dono da casa. O dono da casa, eu falei assim, ele vai me demorar a responder e eu preciso dessa resposta rápido, porque vai que tem outro lugar, né? E eu falei, Dom Macier, tá a relíquia aqui? Ok. Mas assim, nada. Ele demora. Eu falei, ou ele tá sem fazer nada, ou que é difícil, recebeu alguma notícia, os padres não tá dando trabalho. Falei assim, mas ele foi muito rápido. E depois, desculpa, a alegria dele... O padre Fábio ficou encantado com o nosso bispo. A alegria dele de celebrar,
né? Até falei, nossa, tem um milagre aqui, porque Ele é bem reservado, ele é se bem... o senhor for ver esse podcast, eu não estou falando mal, mas ele sempre escreve. Sim. Sim. Foi espontâneo. Olha. Coisa mais... E estava super animado, né? Para poder... Aí o Padre Ivonei, isso é fofoca nossa, viu? O Padre Ivonei falou assim... Fofoca do clero. O que vocês fizeram com 2 de manhã? Eu falei, nós nada, é coisa de cara. Já tomou o nome, já. Não, mas os bastidores são muito engraçados. Lá na sacristia comigo. Quebramos o gelo, ele deu risada. E falamos de bispo, de coisa. e Olha, tudo. porque ele é bem Foi um reservado. bate-papo Você- agradabilíssimo. Tímido, não é? Ele é tímido. Não, eu fofoca de clero não, mas eu não sei onde que eu estava conversando com o bispo, né? E no meio da conversa lá, falou assim, eu estava conversando com o Dom Marcílio, então, você estava conversando com ele, porque ele é muito reservado. Ele escuta, o senhor senta com ele para conversar, mas ele fica escutando o senhor falar, né? Aí o senhor pergunta, ele responde. Aham. Mas ele não é de assim como você falou. Interagir. Olha, coisa de carne mesmo. Mas é a Foi, sabedoria, né? Dom Moacir é muito sábio, ele fica... A gente, quando Quem conversa, escuta, sabe? ele fica muito ali, ele vai ouvindo, aí... Ele é poucas palavras, mas é muito assertivas. Direto, é. Muito assertivas. O Padre Fábio teve poucos minutos, né? Acho que 1 hora com ele ali. E ele falou uma coisa que nós precisamos observar, né? Porque o Dom Moacir, ele é muito humano. Demais. Muito humano. Muito, muito, muito. Eu falo, a gente às vezes quando fala assim, para nós da comunidade, né? O senhor que viaja ao Brasil, o senhor sabe que o Nordeste é que é o florescimento das novas comunidades, Sim, das sim, comunidades de vida, de aliança, né? E nós aqui, nós somos uma raridade. Na diocese, nós somos a única que é daqui, da diocese, né? E Dom Moacir, ele não é pai nosso, ele não é um pai, ele é um avôzão. Ele é avô. Porque ele abraçou de tal forma, porque todo mundo ficava com aquele receio, né? E o senhor imagina, quer dizer, a gente caminhando, e o senhor sabe como é que é a igreja, às vezes as pessoas olham, né? Isso não vai dar certo, isso não vai virar nada, etc. E tal. E a gente foi caminhando, primeiro foi com o Dom Arnaldo, né? E aí a gente conhecia a fama de Dom Arnaldo, né? E ele chega a mandar fechar, não vai Já tinha expulsado uma daquele diocese. Aí A depois... gente brinca que ele tinha uma mania de falar que tudo é meu. E aí depois, quando ele saiu, Dom Joviano praticamente ficou muito pouco tempo por causa da doença. E engraçado, e nós naquela angústia de saber como é que a gente se estabelece, vai ter uma regra de vida aprovada, um estatuto canônico aprovado. E aí depois, eu lembro porque eu não era ordenado ainda, e ficava aquela coisa, você sabe, de repente morre o bispo, nós ficamos sem bispo. Ixi, agora vocês não vão ser ordenados mais, e a comunidade também agora tem que responder. Porque eu Olha, tinha falado com o Dom onde Joviano. você vai nessa de bispo, porque ele conhece o que você vai falar depois, viu? Eu não sei. Pessoalmente, mas bom. Não, mas aí, veja bem. Mas é porque ele morou aqui perto. Ele conheceu Dom Joviano. Conheceu o Dom Gente, Joviano? Sim, Depois sim. eu falo pro senhor. Eu saí de lá, de São Carlos, quando ele chegou. Era Dom Constantino Eu Amistalden. fiquei 3 anos em O São senhor estava Carlos. como salesiano? Sim, eu fui salesiano, fiz noviciado lá. Meu Deus do céu. Morei Ai, 4 não, anos, depois fiquei- voltei. Depois eu voltei no pontificado dele. Eu dei aula no Colégio São Carlos 4 anos, com as Irmãs Sacramentinas. Morei 5 Olha. anos em São Carlos. Peguei um pouco do Dom Constantino, fim do Dom Constantino e o O início início de dele. Dom Juliano. Né, porque quando nós chegamos já Não, já era Dom Paulo. Dom Paulo. não o cardeal hoje. Eu fiquei Nós 3 chegamos anos lá. e meio em São Carlos. Quando a comunidade foi abrir missão lá, Que foi numa casa salesiana. foi... Olha só como é que é. verdade. No Educandário? Não, foi ali não. na... A gente alugou... Ai, gente. a Lá- Versa que chama ali. Na Gregória Versa. Era um, Perto do era córrego, um lá prédio, embaixo. era um prédio salesiano, que era um prédio que tinha um projeto com adolescentes lá, depois com o tempo parado. Como que chama aquela avenida de cima ali? Ela é lá na outra saída, indo pra Rio Claro já. tá. Mas estava. Sim, mas estava ligado ao Educandário. Isso, Era ligado o ao Padre Educandário. Aguinaldo que cuidava. Isso, era o Padre Padre Aguinaldo. Sei. Então, Aí você- lá ficou desativado um tempo, aí nós alugamos esse prédio e começamos a missão lá. Sei. Eu morei lá 2 anos nessa chácara, nesse local. Sei. Então você esteve com o Dom Vilar, não. Não, Dom Vilar foi Como é meu professor. Dom Vilar foi meu Foi professor. Foi meu professor. Vilar estudou- Vilarzinho, chamava de Dom Vilarzinho. Vilar estudou com meu pai, na escola. daqui? É daqui. Sim. É daqui. Ele É aquele estudou com meu pai. Badatais?
Dom Vilar, ele nasceu aqui numa cidade Mas próxima, ele foi mas criado veio, aqui em Batatais. porque ele nasceu de 7 meses, se não me engano. Né? Isso, ele... E ele, por causa de questão médica, a família mudou pra cá. Não, com do ele. Vilarzinho é uma gracinha de Não, menino. eu Tá falo lá de- em São José do Rio Preto. E é engraçado porque nessa ocasião ficamos sem bispo e logo em seguida Bento renuncia. Vocês renunciam. Aí o pessoal, agora você não vai ser ordenado, a comunidade vai virar lá porque não tem bispo, não tem papa. Eu falo, meu Deus do céu. E aí, quando foi pra olha que coisa interessante, quando foi para nomear, o primeiro bispo nomeado, na primeira nomeação, na primeira remoção de bispo, transferência do Brasil, foi a de Dom Moacir, feita por Papa Francisco. Foi a primeira que ele fez, né, que já fazia tempo que estava vacante. E aí, quando publicou, nós fomos olhar quem era Dom Moacir, a gente não conhecia. Né, São José dos Campos. Aí nós vimos que lá tinha bastante comunidade de vida, né? Falei, graças a Primeira Deus. coisa que a gente olhou, entrou no site da Diocese de São José dos Campos, falei, tem comunidade Tem comunidade nessa diocese? Tem, graças a Deus. Bom, tudo tem, cursar antes. é, tem Mas- diácono nessa Tem diocese, diácono porque nessa eu já diocese. tinha terminado já a escola Então, diaconal. e, Tava só e- esperando. e aí, quer dizer, quando ele chegou, ele nos abraçou de uma forma, ele depois deu reconhecimento canônico. Então, por isso que a gente fala, a gente tem ele como um verdadeiro pai da nossa comunidade, realmente isso. O carinho de Dom Moacir é tão Carinho dele com grande, a tudo. atenção. É, A nossa comunidade, ela vive muito de doação e de pessoas que contribuem mensalmente com valor. Ele contribui todo mês e me manda o comprovante do WhatsApp. Olha, isso ele faz. Ele- tem essa ele generosidade. contribui e me Ele manda no muito, WhatsApp. Fala isso assim, ele Dom faz. Moacir, Deus abençoe. Não precisa nem mandar o comprovante, mas ele faz Ele faz questão. Tá sempre lá na nossa casa em Ribeirão Preto. A missa lá do Dia dos Pobres esse ano vai ser numa casa nossa lá em Ribeirão. O Jubileu dos Pobres. Isso é Eu muito vou lindo. contar só, assim, um fato dele, porque eu morei com ele. Senhor Moro. Eu morei com ele. E o Dom Moacir, ele passava os natais sozinho, né? Ele só ia no outro dia para Viajar poder... então ele passava. E teve um Natal que realmente, assim, ele não queria se sentir sozinho. Não sei se na forma da cabeça ele pensou assim. Aí as mulheres prepararam a ceia, ele desceu, falou, que jeitinho dele, foi lá fora, olhou para um lado, olhou para o outro, encontrou o Reinaldo, que é um morador de rua. Aí ele falou pro morador, você tem alguma coisa para fazer? Você vai comer, você vai jantar? Aonde? Lugar nenhum. Não, então vem jantar comigo. Passou a ceia com o Dom. Olha só, Passou a ceia, que ele e o coisa Dom. linda. E ele tem isso. ele Ninguém faz- sabe disso. O senhor morava lá, o senhor sabe, tá vendo? Mas é bom isso. Então, padre, veja bem, por que é essa coisa? Aí deu certo, veio, né? E aí depois o nosso produtor ali falou assim, gente, já temos um nome para nosso estúdio. O Jandir ele já tinha sugerido o nome lá atrás. Ele falou assim, Marco, vamos falar com o irmão Francisco, vamos colocar um nome no estúdio de Beato Carla Cutz. Só que isso, né, Ah, Jandir, ficou, já faz pastor, um nem- tempo, nem né? falar. Faz tempo, lá atrás. E aí, Quando tava pintando a parede aqui do estúdio. E aí hoje, né? e aí nós vamos ter a graça de, com a relíquia, receber a bênção no estúdio e já batizá-lo de estúdio. Só vai ser para futuro dizer Santo por Carla que Cutz. que eu procurei o irmão Francisco. Primeiro, tem tudo a ver com São Francisco. Eu já falei que eu tenho um respeito, carinho pelo teu trabalho, que é impressionante. Vou dizer para sempre. Lembrando que São Francisco não foi padre, né? Ele exerceu o ministério, mas ele não subiu na ordem, né? Viveu a diaconia dele com muito amor, né? Com muita atenção, né? Porque Carlo amava São Francisco, né? E uma das experiências que eu vi do padre Fábio é de saber que no velório do Carlos tinha muitos moradores de rua, Isso é bonito, né? Que acho que até a mãe dele falava, né? De onde meu filho conhecia tanta gente? De onde que veio esse povo todo? Ela não os conhecia, né? Não, porque ele fazia em segredo, o bem não precisa fazer propaganda. E Espaço. foi o que eu pensei, sabe, de vir para a comunidade. E que bom foi Batatais, né? Eu vi a alegria do padre Marcos, a alegria do Ronaldo, padre Ronaldo, do seu filho, o Tiago, né? é Que diretor veio espiritual lá de daqui, Sertãozinho para cá, né? Do povo, né? Das crianças que estavam aqui. Então, acho que foi... E também da comunidade aqui presente. Informação relevante. Este episódio foi gravado em 10 de abril de 2025 e transmitido em 21 de abril de 2025, data do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco.
Por este motivo, alguns trechos da conversa podem apresentar elementos fora de contexto, como, por exemplo, as referências à canonização de São Carlo Acutis, realizadas durante a gravação.